Louvado seja Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos e irmãs, caríssimos e caríssimas, diletos ouvintes da palavra do Senhor. Mais uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Um prazer enorme estar aqui, ser o pregoeiro, ser o porta-voz, a boca de Deus nesse tempo. Louvado seja o Senhor. Amém. São uma série de mensagens que Deus tem colocado no meu coração. O recado de Deus para nós nessa oportunidade. Obrigado pela oportunidade em nome de Jesus. Uma breve mensagem de cerca de 10, 12 minutos. E é uma oportunidade que Deus tem me dado, tem me usado. Eu tenho sido porta-voz, tenho sido instrumento nas mãos de Deus. Que Deus possa prevalecer. Que essa mensagem encontre guarida nos corações. Amém? A parábola dos talentos, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 25. Mateus 25, de 14 a 30. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo fora da terra, para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partindo o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muitos tempos depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Verso 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e deixai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Verso 30.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, o reino de Deus estende-se ao mundo desde o dia da morte gloriosa, ressurreição de Jesus. Esse fato admirável envolve toda a história e abrange todos os tempos e convoca e conclama todos os homens, até quando tudo se contemplar na consumação da história, no dia do admirável retorno de Jesus. Mas a parábola dos talentos, querido irmão, querida irmã, caríssimos, amigo, ouvinte da palavra do Senhor, a parábola dos talentos ensina que os servos do Senhor devem ser fiéis. O texto está falando de fidelidade, de pingo nos is, de acerto de contas, não é verdade? Amém? E que devem ser fiéis, administrar pronta e eficazmente o que lhes foi confiado, até o ajuste de contas. Como se espera que aquelas virgens, né, da parábola ali das 10 virgens, a chegada no noivo, à espera de servos que estejam na expectativa quanto à volta de Jesus, do seu Senhor. Esta parábola, ela fala de vigilância noturna. Ela fala dos talentos que ensina que os servos de Deus devem se ocupar durante a ausência do Senhor. Nós observamos que o Senhor confia a seus servos. Amém? O nosso Pai confia e entrega todos os dias em nossas mãos. Eis que você tem feito o que Deus coloca em suas mãos. Volto a repetir a pergunta. Eis o que eu e você, nós temos feito, o que Deus coloca em nossas mãos. O patrão, o governante, a recompensa, o servo diligente e prudente. O texto fala do sucesso, que é o produto do nosso trabalho, e o grau de importância que o reino de Deus tem para mim e para você. O texto fala que Deus sempre nos dá o suficiente para nós fazermos aquilo que Ele nos chamou, segundo a nossa capacidade. O texto nos ensina ainda, irmãos e irmãs, caríssimos, que Deus trabalha conforme a nossa capacidade. O servo mau, além de negligente e perverso, ele não assume a sua culpa pelos erros e tenta se justificar. O texto ensina que tudo que nós fazemos é para o Mestre, é para Deus, não para os nossos propósitos egoístas, questões pessoais. O texto ainda nos revela como funcionam as oportunidades do reino. E a cada um segundo a sua capacidade. Amém? De acordo com o registro da palavra, Jesus dirigiu-se aos discípulos ao falar sobre o final dos tempos. O texto tem a ver com acerto de contas. O que nós temos feito? Como você tem vivido? A palavra talento, como usamos hoje, se refere ao dom natural. Assim, se uma pessoa possui talento artístico, por exemplo, é muito criativa, com certeza será bem admirada. Mas, no entanto, no Novo Testamento, os teólogos especialistas nos ensinam que talento se referia a uma moeda de uso corrente na época. Representava determinado valor em dinheiro. Nesta parábola,
apenas para ajudar o entendimento, Jesus fala do salário, da diária de um trabalhador, do denário, do talento. Ou seja, o que aconteceu com o investimento? Deus conhece a medida da nossa capacidade e a dimensão da nossa responsabilidade diante daquilo que Ele nos pede e confia na Sua palavra. Ele sonda os rins, as intenções do coração e conhece-nos desde o alvorecer da nossa vida cristã, ou seja, até a idade madura. Ele confia a nós e entrega a nossa vida. Nós temos produzido frutos de arrependimento. Nós temos sido irmãos e irmãs, cada um de nós, eu e você, temos sido servos fiéis. Servos fiéis. É a palavra que nós vamos ouvir de Jesus lá no final. Bem-estar, bom servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Seremos julgados pela nossa fidelidade, alma do amor. Você tem enterrado o seu talento? Ou você tem dado, você tem rendido, você tem produzido frutos de arrependimento no reino de Deus? Tem usado seus talentos, seus dons para o reino, para Deus, para a glória de Deus? Ou você tem negligenciado, tem enterrado seus talentos, seus dons? Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.